pessoal, tudo bem? Professor Diogo Burlamac aqui. Vamos para mais uma aula de correção de questões da banca no CEP. Vamos lá. Questão de número 71 que nós temos aqui. Vamos ver. Prefeitura de Teresina 2019. A questão fala o seguinte, pessoal. Possui o mesmo status sintático que os em o homem não os inventou, o termo marcado em. Importante a gente relembrar que o, pessoal, assim o os, né? Vamos trabalhar aqui com os, que é o que a questão pede. O os a gente sabe que pode ser artigo, né? Pode ser artigo definido acompanhando aí um substantivo, por exemplo, os amigos, né? Ele pode ser o nosso pronome oblíquo átono, que vai estar lá na terceira pessoa do plural. Quais são os pronomes oblíquos átonos na terceira pessoa do plural? Os, as, se e lhes, não é isso? Ou ele pode ser o nosso pronome demonstrativo, né? Você entra em algum lugar, você quer comprar ali um cinto, né? Você quer comprar dois cintos, um preto e um marrom. E aí o vendedor da loja pergunta quais que você quer? Você fala, eu quero os que estão aqui, ó, na vitrine. Né? Então, assim, eu quero estes que estão aqui na vitrine. Então, esse os também pode funcionar como pronome demonstrativo. Como pronome oblíquo átono, é importante a gente sempre reforçar que toda vez que eu tiver o a, os, as, né, como pronomes oblíquos átonos, eles só vão substituir nomes sem preposição, então nomes não preposicionados, tá? Em outras palavras, se eu tiver um os, por exemplo, que é isso que a questão pede aqui, se eu tiver um os na função de complemento de verbo, ele só pode funcionar como objeto direto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Claro que ele também pode vir a funcionar como sujeito, né, numa situação muito específica da língua portuguesa, inclusive, mas não é o assunto para agora. Vamos lá. Esse os, se for complemento de verbo, ele funciona como objeto direto, tá? E é o caso aqui, ó. O homem seria o sujeito, né? Esse não é adjunto adverbial, beleza, adjunto adverbial. E quem inventa, pessoal? Inventa algo, né? Pode inventar alguém também numa linguagem figurada, né? Mas tudo bem, quem inventa, inventa algo. Então, eu poderia dizer que, por exemplo, o homem não inventou os cadernos, por exemplo, tá? Só para ficar mais evidente para vocês aqui. Aí ninguém teria dúvida de que os cadernos seriam o quê, pessoal? Objeto direto, certo? Mas vamos dizer que os cadernos estivesse sendo substituído pelo pronome oblíquo átono os. Então o os é que seria o objeto direto, né? Então problema nenhum do os ser objeto direto e é a função sintática que ele desempenha, é o status sintático, né, de acordo com o comando da questão, que ele desempenha nessa frase. Então a gente vai ter que achar em qual frase há um objeto direto. Essa questão, eu acredito, né, que ela seja um pouco mais difícil para interpretar o que a banca quer, né, do que depois vocês conseguirem analisar aqui onde tem um objeto direto. Porque olha só, trata-se de complemento com preposição obrigatória, aqui eu tenho um objeto indireto, né? Então VTI pede objeto indireto, está fora. Letra A, fora. B, lembremos que esta só pode consumir. Quem pode consumir algo, o que ela mesma produziu, né? Objeto direto. Claro, pessoal, que aqui a gente vai ter uma outra situação, consumir aquilo qual ela mesma produziu, tá? Então, assim, aqui ainda teria uma outra oração, né, subordinada adjetiva, mas como a banca sublinhou tudo, a gente não vai ficar na hora da prova procurando pelo em ovo, né? Ou seja, quem consome, consome algo e a resposta é consumir o quê? O que ela mesma produziu, certo? Resposta, letra B, tá? Então, na hora da prova, não adianta ficar aqui, Diogo, mas espera aí, esse o aqui seria pronome demonstrativo, esse que vai ser pronome relativo, aí aqui tem uma oração subordinada adjetiva e só o que é o objeto direto, beleza, mas é a melhor resposta que a gente tem é a B, né? Então, objeto direto, tá ali. C. Os cidadãos só podem consumir o que eles desejam se forem alocados. Se forem alocados a
alguma coisa, né? Então, objeto indireto. Se soubermos empregá-la com o aumento da demanda global, sem apelar para objeto indireto. E aí a letra E aqui, pessoal, esse os aqui é artigo, então já não poderia ser, né, o oblíquo átono ali. Esse os é um artigo que acompanha inconveniente. E veja, ele com todos os seus inconvenientes, ou seja, aqui é uma característica dele, né? Ou seja, ele que tem todos esses seus inconvenientes. Então esse os aqui, pessoal, acompanha, ó, todos os seus inconvenientes. Acompanha todo esse sintagma aqui, do qual o núcleo é inconveniente, tá? Então aqui eu claramente não tenho objeto direto, até porque eu não tenho nenhum verbo aqui, ó. Ele com todos os seus inconvenientes. Não tenho nenhum verbo que me faça analisar essa frase aqui, né, sintaticamente, para saber se esse os é objeto direto, e nem seria, mesmo porque aqui ele é artigo. Tranquilo, pessoal? Aqui é uma característica dele, né? Ou seja, uma expressão denota aí uma característica dele. Então, letra B é a resposta da questão de número 71. Vamos lá para a questão de número 72. Vamos ver o que ela traz para a gente aqui. 72. Só não está correto. Eu sempre falo com vocês, sempre que tiver aí o não, incorreto, né? Somente, sempre marca aí, nunca é demais, né? Ela quer a incorreta. Então vamos lá. Só não está correto o que se afirma sobre as relações sintáticas e ou semânticas dos destaques em. Vamos lá. Constituem, criam e protegem, no primeiro parágrafo do texto, são formas verbais que constituem núcleos de predicados de um mesmo sujeito. Instituições. Está aqui no outro slide, tá, pessoal? Então ele está falando, vamos lá, ele está falando que constituem, criam e protegem, são formas verbais que constituem núcleos de predicados, porque o núcleo do predicado verbal é um verbo, beleza? De um mesmo sujeito. Então, instituições constituem, instituições criam e instituições protegem. Vamos ver se é isso? Ó, instituições, como ensina Douglas North, são regras do jogo. Então, instituições, como ensina, são regras do jogo, formais e informais. Constituem. Quem constitui, pessoal? Instituições, né? Claro que aqui o sujeito está elíptico, oculto, né? Desinencial, implícito. Está implícito. Sintaticamente, a gente diz que ele é um sujeito oculto, elíptico, desinencial, mas semanticamente, né, por um referencial anafórico, eu consigo retomar instituições. Constituem as restrições que modam a interação humana, alinhando incentivos para as ações de natureza política, social e econômica. Criam quem, pessoal? As instituições, de novo, né? Condições para a atividade de empreender, assumir riscos e gerar prosperidade. E protegem quem? As instituições, os cidadãos do arbítrio da violência do Estado. Então, na letra A, quando a questão fala que constituem, criam e protegem são formas verbais que constituem núcleos de predicados de um mesmo sujeito, isso está certo, né? Conforme a gente viu ali, beleza? Ele não está explícito na frase, mas a gente consegue sim depreender que é o mesmo sujeito, beleza? Vamos lá. B. Protegem os cidadãos do arbítrio e da violência do Estado. Então ele fala que da violência do Estado é um dos complementos indiretos da forma verbal protegem. É isso aí, pessoal, porque olha só, protegem quem? Então ele é VTD. Os cidadãos, né? Os cidadãos, objeto direto. E protegem de quê? Ó, objeto indireto. Do arbítrio, da violência, do arbítrio e da violência do Estado. Isso aqui tudo é o objeto indireto. Só que aqui eu tenho um conectivo, ó, uma conjunção aditiva. Então eles protegem os cidadãos de quê? Do arbítrio, um núcleo, e da violência, outro núcleo, né? Então, da violência do Estado é sim um dos complementos indiretos da forma verbal protegem, certo? C. Um exemplo foi a percepção, ao longo do tempo, adjunto adverbial, pessoal, né? Olha aí, uma circunstância temporal, termo circunstancial relativo a lugar.
né? Questão fácil, tranquila. Não é lugar, é tempo. D. Entendem-se instituições como restritas apenas às organizações do setor público. O verbo apresenta-se em voz passiva sintética. Isso aí, pessoal. Já falei algumas vezes nesse curso, sempre que nós virmos o pronome se, a gente de cara tenta ver se ele é pronome passivador. Faz o teste. Que teste que eu faço? Tento passar para outra voz passiva. Se conseguir, realmente ele é pronome passivador, o termo que vem na sequência, né, geralmente é o sujeito mesmo, e a frase está na voz passiva. Entendem-se instituições. Instituições são entendidas. Então, beleza, e é realmente a voz passiva sintética. Aqui está o pronome apassivador. Instituições, como ensina Douglas North, são regras do jogo. E ele fala que aqui, pessoal, é predicativo do sujeito, né? Instituições. Ele está falando que isso aqui, tudo, é o predicativo do sujeito instituições. Pessoal, vejam bem, né? Questão de múltipla escolha, às vezes a gente tem que marcar a melhor, a menos pior. Na verdade, o são, isso aqui tudo é o predicado, né? Então, tudo que não é sujeito nem vocativo é predicado. O são é verbo de ligação. O predicativo é regras do jogo, predicativo do sujeito. Mas como a gente já viu que a C está muito mais errada que a letra E, a gente marca a letra C, tá? A importância de fazer questões aí é essa também, né? A gente precisa entender que às vezes a banca comete aí um pequeno deslize, né? Coloca aí em negrito o que não era para ter negritado, mas a gente consegue entender o que a banca queria, né? E com certeza a letra C está muito errada. Então, nós não vamos brigar com a banca e dizer, ah, mas poderia ser a letra E também é errada. Não, a letra C está mais errada. Se você for brigar numa situação dessa, você vai perder a queda de braço com a banca. Então, letra C mesmo é a resposta. Tudo bem? Vamos lá. 73. Todos os segmentos oracionais em destaque, nas opções abaixo, constituem complementos verbais. Então, está falando que tudo é complemento verbal. Quais são os complementos verbais, pessoal? Objeto direto e objeto indireto. Na língua portuguesa só tem esses dois complementos verbais. Entretanto, no que se refere à natureza da vinculação entre o verbo e o seu complemento, pessoal, o que ele está querendo dizer? A natureza da vinculação entre o verbo e o complemento, ou ela é direta, não intermediada por preposição, ou ela é indireta, intermediada por preposição. É isso que ele quer dizer, tá? Apenas um deles difere dos demais. Assinale-o. Vamos lá. Para definir como querem gastar. Quem quer gastar algo. Então, seu tempo e seu dinheiro, objeto direto. B. É preciso sair de seus limites atuais e aceitar. Quem aceita, aceita algo ou alguém, né? Desconfortos temporários, objeto direto. Somadas e bem usadas dão novo sentido. Quem dá novo sentido, dá novo sentido a alguma coisa. Aqui, na verdade, dão o quê? Né? Na verdade, dão o quê? Novo sentido. A quê? Né? Ao conceito de prosperidade. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto. E aqui eu tenho claramente a preposição a, né? Objeto indireto. Na hora da prova, se você tem essa segurança, já marca a letra C e vai para o abraço, né? Vamos lá. D. Tempo bem usado pode nos fazer ganhar. Quem ganha, ganha algo, né? Mais dinheiro, objeto direto. E alguém apaixonado sempre atrai. Quem atrai, atrai algo ou alguém e novas oportunidades, objeto direto. Tranquilamente, letra C é a resposta da questão 73. Vamos lá para a questão de número 74. Vamos ver o que ela trouxe para nós. Marque a opção em que se estabelece uma relação de condição entre a oração em destaque e a oração principal. Então, oração em destaque e oração principal. Logo, o que ele está querendo dizer? Se tem uma oração principal, é sinal de que a oração em destaque é uma oração o quê, pessoal? Subordinada. Não é isso? Então, se tem uma oração principal, a outra oração é a subordinada. Então, ele quer saber, né, qual oração subordinada expressa uma relação de condição. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando
a acolhida calorosa aos estrangeiros e a repulsa são postas em uma balança imaginária, o sentimento negativo é o que mais pesa no Brasil de hoje. Uma oração subordinada adverbial temporal, pessoal. B, de novo, ó, quando os estrangeiros chegam de países desenvolvidos para ocupar vagas com bons salários, ganham a alcunha de expatriados. Oração subordinada adverbial temporal, né? A mera noção de tempo aí. Tampouco existem partidos políticos os quais, se eu troquei esse que por os quais, esse que é pronome relativo, e se tem pronome relativo, já sei que aqui é uma oração subordinada adjetiva. Não tem sinal de pontuação, ela é restritiva. Então, claramente, aqui não tem ideia de condição. Se esses imigrantes ou refugiados têm boa qualificação profissional, a aversão é mais forte. Ou seja, a condição para a aversão ser mais forte é o fato de esses imigrantes ou refugiados terem boa qualificação profissional. Então, a letra D é a nossa resposta. Sim, há uma relação de condição entre a oração em destaque e a oração principal. Letra E, ela apenas foi exacerbada pelas novas ondas migratórias novas ondas migratórias as quais, se eu troquei esse que por as quais, o que é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele retoma algo antecedente. Aqui tem sinal de pontuação, então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa e valor nenhum de condição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a gente segue para a questão de número 75. Vamos lá. 75. Confira no texto as palavras marcadas em 1, 2, 3 e 4 a seguir. Releia e analise cada um deles e responda a questão. Aqui tem vários para, né? A gente sabe que preposição ela pode ter um valor nocional ou um valor relacional, né? Quando ela tem valor relacional é quando um verbo ou um nome pedem um complemento com essa preposição para. Então eu telefonei para o João, valor relacional, né? Ele está louco para viajar, né? É louco para, aqui complemento nominal. Então, valor relacional também. Agora, tem vários valores aí da preposição para que são valores nocionais, né? Em que ela não estabelece uma relação com um verbo ou com um nome, ela tem um sentido. Essa que seria a ideia, tá? Vamos lá. Para muitos dos que sentem falta de mais tempo ou de dinheiro, esse para aqui, pessoal, é um valor nocional, né? Um valor de delimitação. Ou seja, para essas pessoas, né? Para muitos dos que sentem falta de tempo ou dinheiro, o que falta é organização pessoal. Para muitos, não para todos, mas é um valor de delimitação, ok? Beleza, vamos lá. O que falta é organização pessoal para definir como querem gastar seu tempo e seu dinheiro para conseguir mais realização pessoal, a fim de, ok? Então aqui já aparece a ideia de finalidade, beleza? Vamos lá. Para ter mais tempo e mais dinheiro, é preciso sair de seus limites atuais e aceitar desconfortos temporários típicos de momentos de adaptação, com a finalidade de, né? Ou seja, a fim de novo, né? Com a finalidade de ter mais tempo e dinheiro, beleza, é preciso sair de seus limites atuais. A última. Paralelamente, devemos planejar também um uso mais inteligente do dinheiro, a fim de que sobrem recursos para o que interessa, com a finalidade de que sobrem recursos para o que interessa. Pessoal, então, e cuidado que a banca aqui ela não colocou na ordem, olha só, né? Pegadinha dela aqui, ela não coloca na ordem, tá? Então, qual é a única diferente? Para muitos dos que sentem falta, que tá aqui, ó, na 3. Então, a 3 está fora. Então, 1, 2 e 4, letra B. Ó, ela fez... Opa, 1, 2 e 4, né? Isso mesmo, 1, 2 e 4. Ela fez de propósito, pessoal, inverteu, tá?
Inverteu para a galera pensar, é a primeira que está errada, ó. Então 2, 3 e 4, né? E tem aqui, ó, bem na letra A, ó. Bem na letra A, né? Então a gente olha aqui, é a primeira que está errada. A gente tem a tendência, né, de sempre imaginar que as coisas seguem padrões. Então a gente vai pensar, aqui está seguindo o padrão, é a primeira ocorrência, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira está errada, então essa aqui vai estar errada. E aqui 2, 3 e 4, letra A, a resposta é a banca coloca na letra A para vocês escorregarem. Então cuidado com isso. Leiam os itens para não perderem uma questão tranquila como essa aí. Beleza? Que aí vai dar mais raiva do que não saber. É saber e não perceber que caiu numa pegadinha dessa aí. Vamos lá. 76. Os termos marcados nos trechos transcritos em cada opção desempenham função sintática de complemento verbal objeto direto. Então ela fala que em 4 itens eu tenho um termo destacado como objeto direto. Em um deles, não. Vamos lá. Não está separado da sociedade que. Não está separado da sociedade que, sociedade a qual. Então, se eu troquei esse que por a qual, esse que é pronome relativo, pessoal. Se esse que é pronome relativo, é sinal de que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Para eu analisar os termos da oração subordinada adjetiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destacar e analisar só ela. Vamos lá. Que o justifica. Que o justifica e o sustenta. Com certeza esse segundo o tem a mesma função, tá? Que o justifica e o sustenta. Vamos lá. Pessoal, esse que retoma quem? A sociedade. Ok? Mas vejam que a sociedade não faz parte da oração subordinada. Quem faz parte é o que. Então, a ideia seria assim, ó, a sociedade o sustenta e o justifica. Então, a sociedade, se tivesse aqui, seria o sujeito, certo? Então, o sujeito na frase aqui é o quê? Né? Se vocês têm dúvidas sobre isso aqui, pessoal, deixa nos comentários aí. Diogo, preciso de uma aula sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. Pelo amor de Deus, ajuda, que a gente faz uma aula só sobre isso, tá? Então, o que é o sujeito? Então, a sociedade justifica VTD algo, que é esse o, e sustenta VTD algo, que é esse o também. Então, nos dois casos, o o é o objeto direto. Por isso que a letra A está certa, né? Porque ele está falando que em 4 delas os termos em destaque são objetos diretos. Em uma, não. Na letra A, é sim. O é objeto direto. Beleza? B. Não está separado da sociedade que. Ó, é a mesma frase. Agora ela colocou o que sublinhado, mas a gente já viu que a função sintática do que é sujeito. Logo, a letra B é que está fora, porque ela não é objeto direto. C. Não está separado da sociedade que justifica e o sustenta. Ó, vimos aqui, ó. É isso aqui, ó. Vimos que esse o também é objeto direto, né? Porque olha aqui a conjunção e, ó, né? Essa conjunção está coordenando dois termos, dois verbos transitivos diretos com os seus objetos diretos. Agir para mudar, quem muda, muda algo, né? Nesse caso, mudá-lo, né? Objeto direto. É também criticar, quem critica, critica algo ou alguém, e essa mesma sociedade, o objeto direto. Então, aqui a questão não é difícil, mas vocês precisavam saber trabalhar com função sintática do pronome relativo, né? Que é algo que nem todo mundo domina mesmo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Questão de número 77. Assinale a opção cujo termo em destaque diverge em sua função sintática daquele que se encontra marcado em o Brasil vive hoje uma grande crise. Sujeito, o Brasil. Hoje, adjunto adverbial, que não vai me adiantar para muita coisa na questão. O verbo viver, pessoal, por isso que eu digo que não compensa ficar gravando lista de verbo. Não adianta. Então, assim, Diogo, o verbo viver é verbo intransitivo. Depende.
Nesse caso aqui, ó, o Brasil vive uma grande crise. Então, nesse caso aqui, ele tem transitividade direta, tá? E uma grande crise de segurança é objeto direto. Agora, se eu dissesse assim, o bebê vive muito feliz em Campo Grande, ou o bebê vive muito feliz em Teresina, aí nesse caso vive verbo intransitivo, ok? Mas aqui não, aqui é VTD, tá? Então, vamos lá. Uma crise de segurança pública é o objeto direto. Então, é só a gente achar onde tem o objeto direto. Aliás, ele quer aquela que diverge, né? Então, ó, estão aí. Os números falam. Quem fala nesse contexto fala por alguém, fala por si. Objeto indireto, pessoal. Olha aqui a preposição, letra A, resposta, né? Começamos bem já aqui. Vamos lá. É só a gente tirar a prova dos 9 para ver se da letra B a letra E são todos objetos diretos. Vamos lá. E problemas complexos possuem, quem possui nesse contexto possui algo, soluções complexas, beleza, objeto direto. Que tente apresentar, quem tenta apresentar nesse contexto tenta apresentar alguma coisa, objeto direto, certo? Armas de fogo em casa são usadas normalmente mais para intimidar pessoas íntimas e familiares que para evitar, quem evita algo ou alguém, objeto direto. Um estudo recente liberado pela Escola de Saúde Pública de Harvard fez uma síntese de vários destes pontos e comprova, quem comprova, comprova algo nesse contexto. Então, realmente, a letra A é a nossa resposta, porque é um objeto indireto e não um objeto direto. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Vamos lá. Questão 78, pessoal. Sobre a estrutura sintática dos recursos verbais presentes na charge. Tinha uma charge na prova, tá? Mas eu não quis botar a figura aqui, coloquei o texto, porque era uma charge bem pequenininha, tá? O senhor tem plano de saúde, e isso é grave. É correto afirmar que plano de saúde e grave são funções sintáticas, pessoal. Vamos lá. Quem tem plano de saúde? O senhor. Então, o senhor, nesse contexto aqui, é sujeito. Quem tem algo, verbo transitivo direto, plano de saúde, objeto direto, núcleo, plano. Isso é grave? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ou seja, aquele atributo, né, do sujeito que consta lá no predicado. Então eu tenho objeto direto e predicativo do sujeito na letra A. Ficou fácil, né? Eu sempre falo para vocês, pessoal, na prova de vocês vai ter questão fácil também, né? Então a gente sempre espera, né, principalmente quando a gente tem às vezes um pouco mais de dificuldade em alguma disciplina, a gente sempre espera que todas as questões que vêm vão ser super difíceis e não é assim que funciona, tá bom? Vamos lá. Sobre a estrutura morfossintática do trecho, come-se muito mal e desde cedo. Está incorreto. Vamos lá, ele quer a incorreta. Apenas o que se afirma em come-se muito mal. Trata de uma oração com um sujeito indeterminado. Pessoal, lembra, toda vez que a gente tem o se, tenta passar para outra voz passiva. Se não conseguir, a gente vê se existe o verbo pronominal. Se não tiver, a grande chance tem realmente de ser o índice de indeterminação do sujeito, né? Come-se muito mal. Muito mal é comido? Não dá para passar para a voz passiva. Existe o verbo comer-se? Não. E logo, né, esse se aqui é o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, não sei, né, é qualquer pessoa, no sentido de generalização, é sujeito indeterminado, ou seja, come-se muito mal, né? É uma oração com sujeito indeterminado, correto. Ele quer a incorreta. Antes do segmento desde cedo, subentende-se a repetição de come-se. Sim, pessoal. Porque quando você fala assim, ó, come-se muito mal. E come-se muito mal desde cedo. Essa que seria a ideia, né? Então subentende-se sim a repetição de come-se. Caso vocês tivessem dúvida na hora da prova, era só colocar essa aqui suspensa para ver se tem uma outra mais evidente. Vamos lá. Em muito mal, o primeiro termo é intensificador do segundo. Isso aí, pessoal. Olha só. Mal é um advérbio de modo. Come-se de que modo? Come-se mal. Então é um advérbio ligado
expressa uma circunstância de modo ao verbo comer. Agora, o muito é outro advérbio que agora ele intensifica o advérbio de modo. Então lembra que o advérbio ele pode expressar uma circunstância para o verbo, ou ele pode intensificar o adjetivo, ou intensificar inclusive outro advérbio, né? Então sim, o primeiro termo é intensificador do segundo termo, correto? D. Come-se muito mal e desde cedo. O e é uma palavra que tem função conectiva. Claro, né? Uma conjunção. Conjunção tem função conectiva. O segmento muito mal constitui um termo que completa os sentidos de um verbo transitivo indireto. Claro que não, pessoal. E outra coisa, se muito mal... Primeira coisa, muito mal, na verdade, se eu pensar em muito e mal, são adjuntos adverbiais e o verbo comer, nesse contexto aqui, é verbo intransitivo. Tá? Que é o verbo comer no sentido de se alimentar. Então, ele é um verbo transitivo, intransitivo. Né? Beleza. E se fosse transitivo indireto, deveria figurar aqui o quê? Uma preposição. Porque o verbo transitivo indireto, ele rege complemento preposicionado. Né? A relação do verbo transitivo indireto com o seu complemento é indireta. Então, letra E é a resposta. Vamos para a última questão desse bloco, que é a questão de número 80. A questão 80 fala assim, uma questão maior, mas muito tranquila. Estima-se que atualmente 160 mil brasileiros trabalhem e vivam no país em condições semelhantes à de escravidão, ou seja, estão submetidos a trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes. Alterando-se a forma verbal estima, né, que está no presente, para estimava, que aí está no pretérito imperfeito, pessoal, né? Então, estimava, teremos, de acordo com o padrão gramatical normativo, as seguintes alterações nas demais formas verbais que compõem a organização desse excerto, fazendo-se, óbvio, né, as adaptações necessárias, como, por exemplo, retirando-se a palavra atualmente. Óbvio, que como vai para o passado, a gente vai tirar, né, o atualmente aí. Então, estimava-se que 160 mil brasileiros trabalhem. Não faz sentido, né, pessoal? Estimava-se está no passado. O trabalhem aqui é presente do subjuntivo. Geralmente, o presente do subjuntivo está correlacionado com o presente do indicativo. Olha, eu estimo que eles trabalhem muito. Aí essa correlação é possível. Agora, estimava que eles trabalhem não faz sentido, ok? Ficaria melhor, estimava que eles trabalhassem, porque eu estaria trabalhando com um pretérito imperfeito do subjuntivo ligado ao pretérito imperfeito do indicativo, tá? Vamos ver se tem mais algum problema. Então, errado aqui. E vivam, né? Não. Trabalhem e vivam, não. Aqui também é presente do subjuntivo, tá fora. No país em condições semelhantes à de escravidão. Ou seja, estivessem, beleza, estivessem tá ótimo, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha aqui a desinência SSE, né, que marca o pretérito imperfeito subjuntivo. Submetido a trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, tá fora. Vamos lá. Estimava-se que 160 mil brasileiros trabalham. Aqui piorou, né, pessoal? Porque estimava-se que eles trabalham, ou seja, estimava-se que eles trabalham. Quando eu coloco que estimava-se que eles trabalham, eu acabo mudando até o sentido da frase. Eu estou querendo dizer que é como se alguém pensasse que essas pessoas façam isso, mas isso é mentira. Não sei se vocês me compreendem, mas não faz sentido, né? Vai mudar, inclusive, o sentido da frase. E trabalham e vivam, né? Não, e inclusive aqui, por uma questão de paralelismo, vivam está no subjuntivo, trabalham está no indicativo, ou deveria ser trabalhem e vivam, ou trabalham e vivem. Então, assim, misturou tudo, né? E estavam, né? Não faz sentido também. Vamos lá. Vamos ver aqui. C. Estimava-se que 160 mil brasileiros trabalharam e viviam. Estimava-se que eles trabalharam e que viviam no país em condições semelhantes, ou seja, estavam submetidos.
Pessoal, essa aqui, ó, você estimava algo, estimava que eles trabalharam, né? Não vai fazer muito sentido, porque a ideia, quando eu falo que estimava-se, já me dá uma ideia de suposição, não é algo taxativo, né? Então, o indicativo no verbo trabalhar, ele não vai ser a melhor opção, né? O melhor, deixa eu até mostrar para vocês a letra E, que é a resposta, estimava-se, ou seja, a ideia era essa, né? Que 160 mil brasileiros trabalhassem. Olha aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, nos dois verbos aqui, indicando essa ideia de hipótese, né? Então, estimava-se, era estimado que esses brasileiros trabalhassem e vivessem no país em condições semelhantes à escravidão. Ou seja, estivessem submetidos, né? Então, são verbos no pretérito imperfeito subjuntivo que o subjuntivo dá essa ideia de hipótese, né, de incerteza, e acaba que fica muito condizente aqui, muito essa correlação com o verbo no pretérito imperfeito, ainda mais o verbo estimar, que tem esse sentido de pensar que, né, avaliar que, ou seja, ponderar ali, estima-se, né, não é uma certeza, aí realmente fica muito legal, né? Aqui, letra D, ó, estimava-se que eles trabalhem e vivam fora, porque aqui é presente, pessoal. Aqui entrou na mesma questão lá que a gente comentou na letra A, né? E estiveram submetidos. Estimava-se que eles estiveram submetidos. Aqui até tudo bem, né? Aqui até tudo bem, porque estimava-se que eles estiveram submetidos. Beleza, mas esses dois primeiros aqui, sem chance, tá? E aqui foi aquela de novo, né? Trabalharam e viviam e estavam também. A construção não foi lá das melhores, não. A letra E com certeza está impecável. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. No próximo bloco a gente volta para corrigir as questões 81 a 90. Um abraço, até logo. Solta a vinheta aí.